Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Josiane, sou numeróloga pitagórica e tô aqui para contar para vocês um pouquinho desse ano número 9 pela numerologia, né? 2025, esse ano universal. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz de estar aqui pela segunda vez nas turmas de mentoria da SAP. E vou contar aqui então para vocês um pouquinho, né, desse guia que eu preparei para vocês, de como vocês podem usar a numerologia a favor de vocês para realizar ao longo desse ano. Antes de começar, eu queria me apresentar. Então, meu nome é Josiele Saúgo, eu sou numeróloga pitagórica e foi nos números, né, que eu encontrei uma ferramenta de autoconhecimento para empoderar as pessoas sobre suas próprias características e também as suas habilidades. E eu gosto sempre de ressaltar que o mapa numerológico, a ferramenta da numerologia que eu utilizo para atendimentos, ela é uma ferramenta em que a gente lê os números sobre você e para você. Então, é totalmente personalizado, assim como a numerologia, que existem seus padrões, mas cada pessoa vai ter, né, a sua personalização conforme o seu contexto, conforme aquilo que compõe a sua vida. Vindo aqui, então, para o que é um pouquinho da numerologia, né? Eu quis trazer aqui para vocês um pouco dessa explicação, né, da onde que surge a numerologia. Então, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que ela revela o significado oculto dos números, a qualidade oculta desses números e que já existe há milênios. E que foi Pitágoras, né, um filósofo que nasceu antes de Cristo, quem apresentou ela para nós. E na numerologia, a gente vai analisar as nossas características pessoais, bem como os nossos ciclos da vida. E é nesses ciclos, então, que a gente vai ter aqui os nossos números sendo representados. O primeiro número é o número 1. Importante falar que os números na numerologia são considerados de 1 até 9, sendo o primeiro número, né, o número 1, que vai falar sobre ação, o movimento, é aquele que dá o primeiro passo, o impulso. O número 2, que vai fazer as conexões entre o eu e o outro. O 2, ele é caracterizado pela característica da empatia, pela diplomacia, a escutativa, o equilíbrio. Ele também vai se conectar, né, ao 1, então por isso ele está ligado a nossa forma de parcerias, né, as nossas conexões. Então, o 1 é o eu, o 2 é o outro, e aí a gente vai para o 3, que transmite características como alegria, criatividade, comunicação, né, a nossa expressão no mundo. E ele é o produto do 1 e do 2, então ele é a primeira forma que comunica, o triângulo, por exemplo, que a gente pode associar. Depois a gente vai para o número 4, que transmite a ordem, o planejamento, as estruturas, a segurança, aquilo que traz alicerce para a nossa vida. O 4, ele é a forma de um quadrado, então ele procura trazer as características da perfeição naquilo em que ele se expressa. O 5 vai trazer para nós a liberdade, a transformação, a versatilidade. E o 5 é a ativação dos nossos 5 sentidos. Então é importante nos conectarmos com os 5 para aprendermos a deixar a vida fluir, a dançar conforme a música. Depois a gente vai para o número 6, o número que fala dos grupos, né, das nossas relações em grupo. Mas não são qualquer relações, né? São as relações de amorosidade, as emoções, são os vínculos de profundidade. Ele transmite o amor, transmite a compaixão, e por isso ele está muito associado à nossa família de origem ou que a gente cria para nós mesmos. Seguindo, a gente vai ir para o número 7, que é o número da contemplação, da paciência, dos processos, né, que a gente precisa viver, né, para então ver as coisas sendo materializadas. E é essa materialização que a gente vai ver expressa no número 8, o número que representa o plantio e a colheita, né, a nossa prosperidade, a nossa materialização em tudo que a gente vem criando, né. Provavelmente vocês viram muito isso acontecer em 2024, um ano 8 universal, em que as coisas fluíram, as coisas foram colhidas por vocês dentro desse período. E aí a gente chega no número 9, que representa o altruísmo, ele representa a comunidade,
o olhar sistêmico, ele fala da integração do todo, do coletivo, e ele também fala dos ciclos de fechamento, de transformação. Então, agora a gente vai entrar mais profundamente nesse ano 9, e eu peço que vocês deem uma pausa para integrar, né, um pouco com essas energias que eu quis representar aqui para vocês desse ano 9. Então, é o colaborativo, é a união do todo, é a conexão de todo o universo, de todas as pessoas. Ele também é aqui representado, né, pelos ciclos contínuos, pelos ciclos que se seguem, né, na nossa vida. O ano 9, ele então vai representar o fim de um ciclo, o fim de uma era, a transformação dessa era. E hoje, pensando num sentido mais universal, mesmo falando de forma global, a gente está passando por um período, né, de grandes transformações. Muita gente ouve falar das inteligências artificiais, da inovação sendo transformada, e isso tudo vem muito à tona, bem como as transformações culturais que o mundo está passando. Então, esse ano 9, ele é um ano de transformações e de encerramentos que vão acontecer, tanto na nossa vida quanto no coletivo. E aqui eu trago uma reflexão muito importante sobre essa questão do coletivo, porque o ano 9, ele nos convida ao que eu chamo de uma psicanálise coletiva, em que nós precisamos olhar as nossas experiências passadas e aprender com elas para podermos seguir em frente, né, sem medo de um futuro que se aproxima, sem medo de um futuro que se apresenta para nós. Outro paralelo que a gente pode fazer com o 9 é a questão, né, da transformação, por exemplo, de uma lagarta que precisa se transformar em uma borboleta, da gestação que precisa se transformar no nascimento de uma nova, um novo ser, uma nova pessoa. Então, o 9, por mais que ele encerre caminhos, né, ele transforme muitos caminhos que às vezes possam parecer dolorosos, ele transforma muita coisa para positivo, né? Então ele traz uma abertura para novos caminhos que acontecem no ano 1, que é o próximo ano. Mas voltando aqui para esse 9, ele nos convida muito a olhar o coletivo, o todo, né? Um olhar 360. Seguindo aqui, a gente vai ter então, eu separei para vocês como que se explica, né, esse ano 9 e como que a gente vai conectar ele. Então, aos meses, né? Como que a gente sabe que a gente está nesse mês, né? Então, é porque cada mês a gente vai somar ao ano vigente. Então, o ano 2025, 9, mais o ano vigente, por exemplo, eu coloquei o exemplo de janeiro, mês 1, mais 9 do ano, mês 10. E aqui eu trouxe, mesmo que a gente já está em fevereiro, eu trouxe uma visão um pouquinho aqui para vocês relembrarem desse janeiro, né? Então, um ano, os começos, os impulsos que a gente faz na vida, algumas características para vocês aproveitarem do ano 1, e aí a gente chega no mês 2, desculpa, não ano, que é o mês 11/2, um mês que traz as nossas relações 1 a 1 para a prova, né? Ele também fala muito sobre as características da colaboração, da empatia, e aí eu separei aqui algumas características que vocês podem aproveitar nesse mês, como a paciência, a intuição, as parcerias, uma comunicação interpessoal sendo desenvolvida de forma assertiva, mas tendo um cuidado também desse 2, que é aquele que se doa muito, que traz a sensibilidade muito forte, né, para a vida, para não esquecer-se de si, para não entrar num lugar de vitimismo. Então, o 9, ele vai vir e nos colocar à prova, por exemplo, a encerramentos, a mudanças e transformações. O 2, em conjunto com esse 9, pode trazer muito vitimismo, culpa, medo. Então, é preciso olhar para as ferramentas positivas desse número, né? Que é a paciência, seguir a nossa intuição, usar das nossas relações como formas de nos encorajar, sermos colaborativos, tudo isso, né, a nosso favor. E aí eu coloquei aqui essa frase, vocês vão ver ela nos próximos meses, que é entender o mundo do outro sem se afogar nele. Isso é muito sobre o equilíbrio que o 2 nos convida. Março é um mês 12/13, então eu trouxe aqui umas imagens que representam um pouco dessa característica, que são características do 3, né?
daquele que é criativo, que é divertido, que usa das expressões artísticas para se expressar. Eu trouxe aqui uma música que eu acho muito bonitinha, que é da Benzier. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Acredito que isso representa muito as características do 3, que traz essa leveza, a criatividade, a comunicação em alta. Então, é um mês para vocês aproveitarem dessa característica da comunicação, da expressão, e que pode ser muito positiva para vocês. Um cuidado do 3 é que, como ele tem essa característica do lúdico, do sonhador, do criativo, às vezes ele se perde, né, nos próprios pensamentos. Então, não se perder, ter esse cuidado de não se perder nas próprias ideias e pensamentos. Também não se perder na nossa comunicação, que leva para um lugar de tagarelar, que eu coloquei, né? E no negativo, o 3 ele traz a timidez, a negatividade. Então, há alguns cuidados que vocês precisam ter e perceber durante esse mês. Mais adiante, lá em abril, a gente chega num mês de número 4. Então, aqui no mês 4, a gente tem um mês regido pela energia do 4, que é a disciplina, o foco, a constância, a perseverança. E o 4, ele nos traz, né, como a características para a gente aproveitar, um momento para a gente organizar a nossa rotina, organizar a nossa vida, os nossos planos, né? Eu até trouxe essa frase que eu acho ela muito potente, que a constância ela é mais importante que a intensidade. Então, fazer um pouco a cada vez é melhor do que fazer muito de qualquer maneira, sem um plano, sem um direcionamento. O cuidado aqui é para não ficar empacado, porque às vezes o 4, por ter a característica da perfeição, ele pode ir para um lugar de empacar, de não conseguir levar adiante aquilo que ele quer fazer e realizar. Também a rigidez e a insegurança. E depois a gente vem para maio, né, um mês de número 5. Maio, a gente vai ter aqui sendo ativado a nossa vontade de viver, de ser livre, de explorar os nossos 5 sentidos. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, dessas imagens para vocês se conectarem com elas também. E trouxe aqui uma frase que eu acho que representa muito a característica do 5, que é dançar conforme a música, a gente conseguir compreender, né, os desafios que surgem e superar esses desafios com otimismo, com fluidez, usando a transformação a nosso favor. Por estarmos em um ano número 9, nesse mês 5, é possível que vocês possam vir a sentir mudanças, né? Mudanças acontecendo tanto em vocês quanto no universo externo a vocês. Então, até mesmo mudanças geográficas podem surgir nesse período. Um cuidado aqui é com a culpa, o medo, porque o 5, ele tem essa característica da transformação e da liberdade, e o cuidado é para não ter medo, né, dessas mudanças, e também não se culpar por querer aproveitar a liberdade da vida. Crenças limitantes, julgamentos, e o pular de galho em galho, que às vezes o 5 gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, mas pode vir a ter dificuldades em se dedicar em algo mais profundamente. Depois a gente vem para o mês de junho, número 6, né? Junho aqui, a gente tem um mês que vai falar sobre as nossas emoções. E as nossas emoções aqui em junho, elas são tanto positivas, né, quanto negativas. Mas o mês de número 6, ele é um mês que fala da gente se conectar de forma amorosa com as pessoas, né, trazendo amorosidade para os grupos. E é por isso que eu associei essa frase que fala do amor, né, que é a única coisa que temos, nunca temos o suficiente e a única coisa que também não damos o suficiente, né? Então, nesse mês aqui é possível que vocês estejam mais conectados à família, aos relacionamentos, ao próprio lar, né, e casa. É um mês que mexe mesmo com as nossas emoções. Estando em um ano 9, eu trago aqui um cuidado bastante importante que vocês tenham com o descontrole das emoções e o desequilíbrio, também o ressentimento, porque o 9 aqui ele pode propor finalizações ou reflexões a respeito dos ciclos, né, com relações que vocês tenham aí nesse mês, nesse ano aí de número 6 e ano número 9.
Seguindo aqui, a gente vai entrar para julho, um mês de número 7. Julho é um mês que vai nos trazer a conexão, a profundidade, a introspecção e também por termos passado por um mês de número 6 em que as emoções vieram à tona, vocês podem tentar aqui usar dessa característica para fazer uma pausa e contemplar a jornada, também porque estaremos na metade desse ano. Um cuidado só com o 7 é que ele pode levar a uma depressão, escapismo, crítica, dissimulação, tudo isso porque ele fala, né, desse lugar de ficar muito fechado, né, por vezes observador, e isso pode levar também a uma dificuldade de se conectar com o externo, com as pessoas. A depressão aqui eu coloco como um cuidado extra, porque a gente vai vir de um mês de junho, que é 6, em que as emoções ficam muito presentes, e depois a gente vem para um mês que nos leva a uma energia mais introspectiva. Então, cuidado, assim, para nutrir, né, bons movimentos nesses meses aqui, para ficarmos bem e estarmos bem amparados também durante esse mês. Depois a gente vai vir para o mês de número 9, que é o mês de agosto. E aí, aqui, a gente vai ter um jogo, né, de dois. Desculpa, aqui a gente tem um mês 9 junto com um 8. E aqui, esse mês 9, esse ano 9 com o mês 8, ele fala sobre o nosso equilíbrio das coisas para a realização. Então, aqui, esse 8, né, na numerologia, que fala do material, do transformar as coisas que a gente vem se dedicando em prosperidade, e isso também está falando sobre dinheiro mesmo, né, as colheitas que surgem nesse mês. Mas quando a gente fala de um ano 9, é um mês muito legal para vocês expandirem de forma equilibrada na profissão de vocês. Por que eu falo de equilíbrio nesse mês de número 8? Porque o 8, ele tem uma tendência a se dedicar bastante à profissão, né, à realização, e ele pode ir para um lugar de muitas vezes exaustão. O 8, ele também traz uma outra característica bacana para esse ano 9, que ele tem uma capacidade de influência muito grande. Então, pode ser um mês muito legal para vocês aproveitarem a influência pelos exemplos que vocês vão passar para as pessoas. Aproveitar isso para chegar em mais pessoas e lugares. Os cuidados aqui que eu tenho, além desse cuidado consigo mesmo, né, não atropelar os próprios limites, é com a autossabotagem, de não querer, às vezes, aceitar o poder que se tem. Então, eu sei daquilo, mas eu fico duvidando. Com o nosso ego, que às vezes pode ficar mais inflado nesse período, é também um mês que, como o 8, ele rege a justiça, a gente precisa estar muito ligado, né, àquela coisa do jeitinho brasileiro, então fazer tudo dentro da ordem, né, das coisas corretas. Mais adiante, a gente chega no número 9, então, e aí aqui é que a gente tem o ciclo, né, esse jogo de 2 vezes o 9, tanto no ano quanto no mês número 9. E aqui a gente pode ter grandes mudanças e transformações, tanto a nível global quanto a nível pessoal. Então, uma expansão da consciência, é uma transformação, um coletivo vindo à tona. Porque o 9, relembrando, né, ele fala dos ciclos sendo finalizados e transformados. Eu coloco aqui uma frase que eu gosto muito do Einstein, que fala que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E isso é muito ligado, né, a esse 9 que fala de expansão, de conhecimento. E se vocês verem aqui nesse número formador 18, o 8 aqui, ele representa, né, esse querer mais, querer saber mais, que o 8 também traz para a nossa vida, né, essa busca de ser e querer fazer e mais, né. Então, aproveitar esse 9, já que estamos falando de um ciclo de ano 9 também, para a gente revisar tudo que a gente viveu até esse mês de setembro, trazendo aqui uma característica do perdoar e também de agradecer por tudo que foi vivido, até mesmo aquilo que possa parecer desafiador. Não ter medo de finalizar ciclos, né, ou movimentos da nossa vida que podem surgir e nos convidar a esses encerramentos por medo do encerrar.
É também um mês em que a tecnologia pode ficar muito presente, e daí, se vocês aqui usam da tecnologia, é legal vocês terem essa atenção também a isso, tanto por positivo, né, usar dessa tecnologia a seu favor, quanto no negativo, então, como ela está sendo usada. Um cuidado é que o 9, duas vezes aqui representados como energias, eles podem trazer bastante impaciência e irritabilidade, porque eles são números, o 9, né, duas vezes são números que vão se mostrar com uma energia de ação muito forte. E aí o medo, né, da mudança também pode surgir, a possessividade, a resistência a elas. Então, esses são alguns dos cuidados que vocês precisam ter. Depois a gente vai para outubro, e aí a gente retoma para aquelas características do mês de número 1 que a gente viu lá em janeiro. E aqui, como nós estamos nos encaminhando para o final de um ciclo, né, o final de um ano, eu trago esse 10/1 com uma nova chamada para vocês, que é mais uma chance para recomeçar. Então aqui são novos ciclos acontecendo e que vocês podem aproveitar dessa característica do contexto, né, final do ano, para fazer uma revisão do que vocês conseguiram realizar e o que talvez não foi conseguido ser feito, realizado durante esse ano. E aqui pode ser um mês, né, muito bacana para vocês darem, então, esse primeiro passo que talvez não foi conseguido dar lá nos meses anteriores. Aí a gente passa para um mês de novembro, número 2, e aqui, diferente daquele 11/2 lá de fevereiro, que é o mês que nós estamos agora, que é muito mais da sensibilidade, esse 2, ele nos leva a um lugar mais de equilíbrio. Então, ele nos convida a ter calma, paciência, a respirar e contemplar as coisas. Então, eu trouxe aqui até essa frase para vocês se conectarem a ela e lembrarem disso lá em novembro, né? Importante falar que a numerologia não é uma previsão do futuro, mas ela é um prognóstico. Então, aqui, essas são características que eu trouxe para vocês de como podem vir a se apresentar as características das frequências e energias desses meses, mas tudo isso também vai depender de um contexto em que estamos inseridos. Nada é escrito em pedra, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. E que vocês podem observar isso ao longo dos meses que vocês forem vivendo. Mas, novamente, o 2, ele propicia muito as parcerias, a comunicação interpessoal, a colaboração. Então, vocês pensem que outubro foi um mês 1, né, de começos, coisas novas. O novembro, sendo um 2, é ótimo para vocês pegarem, né, esse período aqui para talvez criar novas parcerias e novas conexões com o outro que podem ajudar vocês nesse finalzinho de ano e talvez em até planos futuros. Dezembro é um mês que eu acho que ele vai finalizar o nosso ano de uma maneira muito bacana. Digo isso porque dezembro é um mês 21/13, então novamente aquela energia criativa, alegre, otimista vindo à tona, né? As nossas crianças interiores. Como nós estamos em um mês festivo, né? Um mês de dezembro que traz muito, né? As nossas comemorações de final de ano. É muito legal esse mês para vocês passarem com as pessoas que vocês gostam, se divertindo, até trazendo atividades mais lúdicas para vocês fazerem, né? Relaxarem, já que é geralmente um mês que tem férias. E eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito, que é a imaginação dá a volta ao mundo. Então, ela é muito legal porque ela nos conecta à nossa criança interior. Então, esse é um fechamento do mês, né, do ano, né? E que dezembro também vocês podem explorar da comunicação de vocês para ser mais expandida para mais lugares e pessoas. E aí nós finalizamos, né, essa mini aula aqui trazendo um pouco dos ciclos desse ano de número 9. E aqui eu deixo uma frase que eu acho que ela é muito importante para a gente se conectar, que para além da numerologia, que a gente viva intensamente
todo esse ano. E por que eu usei essa palavra, né, de maneira intencional, o intensamente? Porque 9 fala da nossa intensidade, ele fala da nossa conexão com o todo. Então ele fala da ação, do movimento, da alegria, ele é um triplo 13, então ele também fala da nossa comunicação, expressão, criatividade também, e ele fala de uma intensidade muito grande com que a gente olha as coisas. Então, que a gente possa usar isso no nosso dia a dia para a gente realizar mais e melhor e fazer muito mais para o nosso coletivo. Lembrando sempre, né? Ano 9 e o número 9 falam de coletivo, de um olhar 360 para as coisas que acontecem na nossa vida. Finalizo aqui deixando para vocês um QR Code onde vocês podem se conectar comigo pelas minhas redes sociais, entrar em contato comigo também, caso vocês tenham interesse em fazer uma leitura de mapa, que é uma leitura mais falando sobre uma visão pessoal de vocês, né, como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. E deixo aqui o meu muito obrigado também para a Sá, que me convidou aqui para estar com vocês compartilhando um pouquinho da numerologia, que é uma ferramenta de autoconhecimento que eu já trabalho há algum tempo, há alguns anos, e que sempre me surpreende, que gosto muito e gosto muito da oportunidade de poder compartilhar ela com mais pessoas. Sigo à disposição de vocês nas redes, a Sá tem meu contato também, se alguém quiser entrar em contato comigo para tirar dúvidas, perguntas que vocês tenham. E no mais, eu desejo um ótimo ano 9 para vocês, que seja um ano de muitas transformações, de transformações maravilhosas para todos vocês e que vocês possam aproveitar dessa energia para expandir cada vez mais e estarem em contato com mais lugares e pessoas aí nesse mundo, compartilhando esse conhecimento tão bacana que vocês desenvolvem aí na mentoria com a Sá. Um super abraço e muito obrigada, Sá, por essa oportunidade de estar aqui com vocês.